Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz, em o nome de Deus, o nosso Pai e do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. Se você está se sentindo com um pouco de desânimo, um pouco de falta de fé, um pouco desesperançoso, este é o momento de você aprender a não mais estar assim. Jesus será o nosso tutor. Jesus irá nos demonstrar como nós devemos nos portar em dias assim. Em dias que muitas vezes nós não temos a vontade nem mesmo de sair da cama. Há momentos em que a vida fica muito difícil e os problemas começam a nos sufocar. Nós muitas vezes achamos que estamos abandonados. Mas é neste momento que Deus, Ele gosta de agir e Ele ama calar a boca dos incrédulos, mostrando os seus milagres e nos agraciando com o seu amor. Vamos ler uma passagem que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo no livro de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 17, que diz o seguinte: Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui, Jesus já nos deu a dica. Quando nós estivermos um dia desanimados com a nossa fé, desesperançosos, como era o caso deste pai, que olhou para o seu filho e viu este espírito atormentando a vida do seu filho. E não tem coisa pior para um ser humano do que ver o seu filho sofrer. É algo que transcende o limite da tristeza. Quando nós vemos o nosso filho passando por dificuldades. E este pai, ele estava aflito, muito aflito. Porém, ele teve a atitude correta de buscar o Verbo encarnado. Buscar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele se humilhou diante de Jesus e mostrou para ele toda a situação, expôs a ele toda esta situação. Ele primeiramente levou aos discípulos de Jesus, porém os discípulos não conseguiram tirar o espírito maligno que estava no menino. E aí ele recorreu ao Rei dos Reis, dizendo: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Explicou a situação e falou que os discípulos não conseguiram expulsar este espírito. E Jesus se indignou, ficou furioso com esta situação.
Porque pela falta de fé, pela falta de jejum, pela falta de intimidade com Deus, é por isso que eles não conseguiram expulsar este espírito. Pela falta de intimidade, pela falta de amor que eles deveriam ter com Deus, eles não conseguiram expulsar, em nome de Jesus, este espírito do menino. Jesus se indignou, ficou muito bravo, pois faltava intimidade para eles. Em jejum, em oração, em submissão a Deus, para que de fato este espírito pudesse sair do corpo deste menino. E aqui, quando ele fala no versículo 22, muitas vezes este espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quando nós estamos desesperançosos, quando nós estamos tristes, passando por momentos difíceis, como uma perda, uma doença ou qualquer outra coisa, ainda mais alguma coisa como o nosso filho, e a gente ora para Deus e vê que isso muitas vezes não tem o resultado que nós esperamos, às vezes a gente fica duvidando de Deus, duvidando do poder de Deus em nossas vidas, duvidando do amor de Deus em nossas vidas. E esse pai estava desesperado, porém ele chegou e se humilhou diante de Jesus e falou a seguinte frase: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele foi para Jesus, mas foi com o pé atrás. Ele não foi com a fé que ele deveria ter ido para conseguir o que queria, que era a cura do seu filho. E aí, no versículo 23, Jesus até pergunta para ele: se podes, eu ressuscito pessoas mortas, eu faço o coxo andar, faço o cego enxergar. Você acha que eu não vou conseguir expulsar um demônio de uma pessoa? Se podes. E Jesus fala: tudo é possível àquele que crê. Então, tudo é possível para aquele que crê. Então, o seu problema, se você acha que o seu problema é impossível de ser resolvido, se o seu problema é maior do que o seu Deus, então você tem que rever os seus conceitos. Você tem que buscar crer, acima de tudo, no Senhor, pois tudo é possível àquele que crê. Então, primeiramente, devemos crer que Deus pode realizar a obra que Ele tem para nós. Ele pode realizar um milagre na sua vida, na vida das pessoas que você ama. Então, somente creia que Ele pode e tenha fé que Ele irá acontecer, que irá resolver o seu problema. E no versículo 24, outra frase interessantíssima que ele falou: o pai do menino. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Aqui ele deu outra dica maravilhosa. Dessa vez o pai: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então, quando nós nos encontramos numa situação de tristeza, numa situação de abandono, de incredulidade, nós devemos nos humilhar diante de Deus e clamar a Deus: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Aumenta a minha fé, aumenta o meu amor, Senhor, porque Ele sonda os nossos corações e Ele pode fazer com que o nosso amor, a nossa fé, possa aumentar de fato. Ele pode sim resolver o nosso problema, porém o que falta para nós é crer, pois como mesmo Jesus falou, tudo é possível àquele que crê. Você crê nisso? Se crê, amém, pois o seu problema será solucionado por conta da sua fé e por conta, acima de tudo, do poder de Deus. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E Jesus expulsou este espírito e o menino se restaurou. E os discípulos ficaram se perguntando: por que a gente não conseguiu, Senhor? Não conseguiu expulsar esse demônio? No versículo 29, Jesus responde. Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e jejum. Então há várias espécies de espíritos, várias espécies de demônios. E tem espíritos que só saem
através de jejum e oração. Ou seja, um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. E é isso que eu e você devemos buscar, ter um relacionamento íntimo com Deus, com jejum, oração, com fé que Ele pode resolver o nosso problema. Ele é muito maior, infinitamente maior, do que o gigante que é o nosso problema. Nós devemos olhar para o tamanho do nosso Deus e não para o tamanho do nosso problema, porque, assim como diz no versículo 23, tudo é possível àquele que crê. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o seu bom procedimento, compartilhe ele com a sua vida e vamos acreditar que Deus pode resolver e Deus vai resolver, em nome de Jesus Cristo, todos os problemas das nossas vidas, principalmente os problemas espirituais. Se você crê, tudo é possível àquele que crê. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, ative as notificações e tamo junto aí, até a eternidade.